Agora vamos para o sexto princípio, causa e efeito. Causa e efeito é tipicamente a lei do karma, né? Que de uma certa maneira tem a ver com a polaridade que a gente acabou de ver também. Lei do karma, que para a Índia é mais ou menos definida nos mesmos termos, e diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, se você quer mudar o futuro, gere agora causas diferentes. Helena Blavatsky costumava dizer: não adianta você pedir aos deuses para te pouparem das consequências cujas causas você já gerou. Porque se existem deuses, eles se tornaram grandes por respeitar as leis da natureza. E nem eles podem contra o karma. Agora, o mais simples dos seres pode mudar as causas, que não lhe farão sofrer as mesmas consequências de novo. No campo das causas, todos temos poder. No campo das consequências, não mais. O que a Bíblia cristã fala sobre isso? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Não é isso? Se você semeou trigo, não chore na hora da colheita porque você queria soja. É trigo. Agora você é livre para, na próxima semeadura, plantar o que você quiser. No terreno das causas somos livres, no terreno das consequências somos condicionados. E se entendemos isso, temos uma sensação de liberdade e autonomia, porque somos livres para gerar causas cujas consequências sejam aquelas que a gente sonha para o nosso futuro. E podemos começar a fechar circuitos na nossa vida. Isso é muito interessante, não sei se isso já aconteceu com vocês. Num determinado momento da vida, onde você está passando por uma situação difícil, você lembrar perfeitamente qual foi o momento que você gerou aquela necessidade de experiência. Qual foi a postura, qual foi a birra, qual foi a teimosia, qual foi a postura tua diante da vida, cuja consequência é aquilo que você está vivendo. E perceba que você pediu para viver aquilo para crescer. Aí a culpa não é de ninguém, não transfere a culpa para terceiros, quartos, nem quintos. Você está vivendo aquilo, não há culpas, aliás. Você está vivendo aquilo como processo pedagógico, como consequência daquela atitude. Epíteto, que é um filósofo romano, dizia que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, as coisas são uma consequência natural das causas que você gerou livremente.